O objetivo da horta, ter começado nos anos 80, foi para dar prioridade às mulheres, que hoje 80% da horta é mulher. Sempre foi a demanda maior das mulheres, para ajudar os maridos, que na época trabalhavam na Agrovale, e a renda era pouca, e a horta foi criada em prol de ajudar as famílias nesse sentido. Produção orgânica, ela está legislada no Brasil desde 2003. E então, antes de 2003, a sociedade brasileira já estava muito preocupada, né, com o tipo de produção agrícola e pecuária e a produção de alimentos, e muitos grupos pelo sul, pelo sudeste, pelo nordeste do país já vinham construindo um processo de produção agroecológica. E essa legislação coloca que a produção alimentar ela não pode ser ter como resultado uma degradação do ambiente. Então, ao mesmo tempo que a gente produz alimento, a gente tem que estar totalmente preocupado com a legislação ambiental brasileira, mas mais do que isso, a qualidade do alimento, que não é um assunto do meio ambiente brasileiro, mas é um assunto da saúde humana, foi o que determinou a maneira de produção. Existe toda uma lógica no processo, né? No lado nós temos o produtor querendo ser capacitado, necessitando ser certificado, e do outro lado nós temos o consumidor final querendo acessar esse produto. O que nós fizemos foi uma relação interinstitucional, onde várias instituições, praticamente todas, de pesquisa, de extensão, unidas com um foco só, que era apoiar a agricultura orgânica do Vale do São Francisco. A história da nossa associação começou há 25 anos atrás, né? Com o desafio de produzir orgânicos, né, dentro do perímetro irrigado Nilo Coelho. Foi um desafio, foi uma luta muito grande, porque foi através da perseverança de um grupo de técnicos, né, que prestaram serviço para a ciência técnica, que buscou esse caminho, né, que desafiou e é diferente do que acontecia aqui no Vale. A nível mundial, a agricultura orgânica, principalmente a produção de fruta, tem se desenvolvido bastante. E a sociedade está disposta a apoiar essa forma de produção. No Brasil, a gente ainda carece um pouco de incentivo. Há uma certa tendência ao crescimento, mas faz necessário que o governo se aproprie dessa ideia, porque é uma ideia socialmente correta, ambientalmente eficaz e inclusive economicamente falando. Na região do Vale, os problemas são um pouco maiores. Por quê? Tendo em vista a agricultura convencional, a agroindústria ser muito forte, os valores das terras, elas aumentaram bastante. Inclusive, há uma certa competitividade entre as formas de produção. Daí porque o papel do governo federal, das instituições como Codevasf, Embrapa e das universidades, para que essa divergência, essa diferença no handicap possa trazer condição para que a agricultura, principalmente a orgânica, ela venha se desenvolver. O que me motivou foi a decadência, que eu vinha com químico e morrendo minhas plantas e eu morrendo junto. Era tudo junto, era eu e as plantas. E aí, quando fui aqui, tem uns técnicos, na época, que nós não temos mais, e eles começaram a incentivar o negócio de orgânico. E aí me fizeram esse convite, aí eu fui visitar um rapaz aqui na área 21, e aí quando chega lá, eles começaram a apresentar o cara, o dono da propriedade lá, um tanque de 1 metro de comprimento com 1 metro de altura. E ele falava na cauda orgânica. E aí fui trabalhando e buscando o que o cara lá no Parnaíba me disse, deu o que a terra quer. E fui somando, entendeu? E hoje, o que hoje eu vejo aqui, que eu vi a vida voltar para a minha terra e a minha vida. E a vida dos meus filhos, né?
Nós apoiamos com a parte da capacitação, onde nós coordenamos a assistência técnica, onde nós capacitamos primeiro os agrônomos, depois os técnicos agrícolas, com intercâmbios em outros estados, onde eles conseguiram aprimorar a sua técnica com relação à agricultura orgânica, com a capacitação nessa linha. Depois, nós capacitamos os produtores com essa tecnologia que eles desenvolveram, toda a nossa equipe de assistência técnica. Com o segundo momento, nós apoiamos também com outras instituições a certificação orgânica, que é para facilitar e apoiar a acessar o mercado. Porque a certificação é uma forma de ter rastreabilidade naquele produto. Isso é legal, isso é obrigado, inclusive, a gente ter todo mundo que fazia orgânico ter uma certificação. Para quem for comprar, saber o que realmente está comprando, de onde é produzido, né? Tem todas as informações lá na certificação. Temos o selo também, só trabalha com selo. Todos os produtos que a gente comercializa nas feiras tem que ser selado. O nosso certificado tem que trabalhar em cima da mesa. Essa feira é muito importante, né? Eu priorizo, a nossa família prioriza sempre estar aqui comprando orgânicos, porque além da saúde, a gente sabe da importância de incentivar o consumo de orgânicos por causa da produção familiar, agricultura familiar e tudo mais. Então a gente está ajudando de alguma forma os pequenos e consumindo saúde. Para subsidiar e para fortalecer esse setor orgânico no Vale do São Francisco e ter acesso, né, a população ter acesso a esses produtos orgânicos, é importante que se visualize duas etapas. Uma etapa de agricultura em geral, né, que possa promover a produção de feijão orgânico, milho orgânico, galinhas, e outra é a fruticultura. A fruticultura, ela prevê uma produção que muitas vezes exige uma quantidade muito grande de água e retém essa água nos seus produtos. Então a gente exporta muita água e a gente utiliza muito isso. Então é importante que esses vários órgãos e instituições que estão aqui dentro do Vale do São Francisco possam entender como contribuir com a agricultura orgânica, com a fruticultura orgânica, cada um na sua expertise. A pesquisa, por exemplo, ela desenvolve as pesquisas, mas ela dialoga com a sociedade. Ano passado, por exemplo, mais de 100 visitas que existiram na Embrapa, 70 delas eram para escolas e universidades para tratar de temas relacionados à agricultura orgânica. Então, o que a gente está produzindo de pesquisa é diretamente ofertado e compartilhado com a sociedade. A chegada, né, do mestrado em extensão rural e o doutorado em agroecologia, sem a menor sombra de dúvida, tem acelerado demais a presença desse elemento que é muita gente interessada, contribuindo com extensão, fazendo pesquisa e, né, como eu tenho feito, na área do ensino, né, na formação de profissionais. Eu acho que precisa a gente demandar mais ainda nos cursos de graduação, não só na agronomia, na zootecnia, na veterinária, mas também em outros cursos como biologia, cursos como engenharia ambiental. É um tema, como se diz, interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, que a gente precisa fazer isso convergir mais ainda. A agricultura, ela é o que nos traz a vida, né? O que é a base da vida humana. Sem alimentação nós não temos como viver. E se a gente não se preocupar nas produções futuras, se os nossos filhos vão ter alimento, né? Porque hoje as pessoas só pensam mais em produção, só que aí o que é que acontece? Vai se perdendo a produtividade, porque o solo vai morrendo, a aplicação dos defensivos vai matando a biodiversidade do solo. E aí vai chegar um momento que não vai ter mais produção, e aí as plantas vão morrer, né? Então, ter esse legado de pensar no futuro, das futuras gerações, de manter esse legado de agricultura orgânica, de produtividade, de sustentabilidade, isso aí é a minha missão e esse é o que eu quero levar para o futuro. Se o pai não ensinar o filho o ofício do que ele faz, a tendência é chegar um período que não vai ter mais ninguém para trabalhar. As pessoas estão perdendo o gosto, né, pela agricultura. E como vocês viram aí, filmaram, quando a gente veio para cá, eu pedi a Deus trabalhadores. Eu pedi, meu Deus, envia trabalhadores para a roça, que se apaixone pelo orgânico, porque o orgânico é mais mão de obra. É muito trabalhoso trabalhar com orgânico, e nem todo mundo quer.
E aí eu pedia muito isso, pedia, meu Deus, enviar pessoas que amem o orgânico, que se apaixonem pelo orgânico. Aí quem terminou se apaixonando mais ainda, que eu já era apaixonada, que eu quem fiz o meu esposo, eu ajudei e incentivei meu esposo a passar por orgânico, né? Foi muita força minha, né? No início que a gente mudou do químico para orgânico, é como se a gente tivesse começado do zero de novo. As condições da gente ficou muito pouca, e aí nem tinha condição de pagar trabalhador e nem conseguia mais mão de obra também. E com isso veio o do meio, depois veio o mais novo e o mais velho saiu do emprego e também veio ajudar a gente. E graças a Deus estamos todos aqui trabalhando junto. A Aprovasso, Associação de Produtoras e Produtores Orgânicos do Vale do São Francisco, tem grande importância na nossa vida, pois além de nos organizar, né, do ponto de vista da produção, também nos organizou no escoamento, da nossa comercialização, facilitando com que a gente pudesse crescer, não só como indivíduo, mas também como um conjunto de produtores. Hoje nós comercializamos em 2 feiras, né? Uma em Juazeiro e outra em Petrolina. A feira orgânica é muito importante porque a gente está consumindo um produto de qualidade, livre de agrotóxicos. Confiamos muito nos produtos porque é feita análise, tanto a análise do solo quanto a análise da água. E já tem mais de 9 anos que eu sou cliente aqui da feira orgânica. Passei desde o centro de convenções, parque municipal, onde a feira se fez presente. E hoje está aqui, né, na nossa cidade, pertinho de nossa casa, aqui em Juazeiro. Aqui em Petrolina, conhecido o Vale do São Francisco pela sua fruticultura irrigada, infelizmente não existe um incentivo maior ao consumo desses produtos, tão importantes para a qualidade de vida, para a saúde de seus consumidores e também para as famílias que vivem desse tipo de atividade econômica. É urgente que a gente tenha um olhar cada vez mais atencioso para o consumo desses produtos e que a gente valorize os espaços onde eles são oferecidos. Quando outra empresa que trabalhar nesse ramo também fizer isso, pensando num tipo de extensão rural que faça chegar no agricultor e nos produtores esse tipo de informação e tecnologia, certamente haverá maior desenvolvimento, maior oferta de produtos. Então não é uma só empresa fazendo o seu papel, mas as várias empresas operando de maneira proativa dentro de um processo que conecte com a sociedade, que conecte com o agricultor e promova uma extensão no sentido de levar para ele cada um o que oferta de melhor. O motivo de hoje eu estar aqui e de eu ver meu filho falar aquilo, a continuidade. Isso, às vezes, eu fico até fraco, às vezes minhas lágrimas descem. Mas esse é o caminho que eu mostro a qualquer uma pessoa, eu abro as portas para qualquer ser humano. Meus filhos chegam, pai tem que cobrar. Eu disse, não, meu filho, não. O que Deus me deu de graça, eu vou dar de graça. Tá entendendo? Só quero espalhar essa semente de orgânico por aí, que tem vida. E hoje eu sempre digo assim, orgânico, e já está sendo. Orgânico não vai ser alimento, vai ser remédio. E está acontecendo, né? Quando a gente tem um câncer, às vezes com lencinho na cabeça, sem cabelo, aí estão procurando as feiras orgânicas e pedindo vida a Deus. E eu, graças a Deus, é isso que eu estou pedindo a Deus aqui, vida, que eu estava morrendo.